Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa segunda aula do minicurso de cooperativismo, realizado pela ERA, Escola Rural de Ativismo, e pela ECAM, Equipe de Conservação da Amazônia. Esse minicurso tem 4 videoaulas, essa é a segunda. Caso você esteja chegando agora e não tenha assistido a primeira, saiba que o link dela está na descrição desse vídeo. Agora, se você já está com a gente desde o início, vamos relembrar que na primeira videoaula a gente falou sobre o início do cooperativismo na Inglaterra e a chegada dele aqui no Brasil. Pois é, pessoal, como a Joyce bem disse, na aula passada a gente viu como o cooperativismo se tornou uma ferramenta poderosa, amparada por lei e capaz de gerar benefícios econômicos, fortalecendo comunidades no campo. Naquela aula, nós exploramos os diferentes tipos de cooperativas, como o cooperativismo se distingue das associações, além dos princípios e valores cooperativistas que guiam todo esse movimento. Eu sou o Fabrício Vieira, cofundador da Escola Rural de Ativismo, e estou muito empolgado para essa segunda aula. Agora que a gente já entendeu o porquê e como o cooperativismo funciona, que tal darmos os próximos passos? Para quem olha de fora, a cooperativa pode até parecer um grupo de produtores que se juntam para unir forças para comprar e vender seus produtos. Mas a gente sabe que para funcionar de verdade, uma cooperativa precisa operar como um trator, por exemplo, ou seja, perfeitamente ajustado. Nesse trator, cada peça tem uma função crucial, ou seja, uma depende da outra. Se uma única peça dessa engrenagem emperra, o trator ele para de funcionar. É exatamente assim na cooperativa. Cada pessoa tem um papel fundamental e a falha de um membro pode impactar diretamente não só a produtividade da cooperativa, mas a sustentabilidade dela também. Usando essa analogia do trator que o Fabrício está trazendo, antes mesmo da gente pensar nas engrenagens ou em como cada peça se encaixa, é fundamental que todos os cooperados estejam totalmente alinhados quanto ao que se pretende construir na cooperativa. Do que adianta ter um trator potente se cada um quer ir para uma direção diferente, ou se não há clareza de qual lavoura será arada? É por isso que, antes de tudo, os futuros cooperados precisam se sentar à mesa e definir juntos, com clareza absoluta, quais são os principais objetivos, o que a cooperativa busca alcançar concretamente, qual é a missão, a razão de existir da cooperativa, o que ela se propõe a fazer para seus membros e para a comunidade, qual é a visão de futuro, onde a cooperativa quer chegar a longo prazo, qual o impacto que ela almeja gerar. Essa conversa inicial de alinhamento entre todos os cooperados não é só um mero detalhe, ela é o alicerce da cooperativa. É a bússola que guiará todas as decisões, do dia a dia às grandes decisões estratégicas. Quando a missão, a visão, os objetivos são construídos e abraçados por todos, a cooperativa ganha um propósito comum e inabalável, transformando um grupo de indivíduos em uma força coletiva, unificada e imparável. Então hoje a gente vai abrir essa máquina chamada cooperativa e entender quem decide, quem executa, quem fiscaliza, quais são os direitos e deveres de cada cooperado, como manter as contas claras e evitar má gestão e também quais são os fundos obrigatórios e por que eles são tão importantes para a saúde da cooperativa. A gente já falou de tudo isso um pouquinho na aula 1, mas hoje a gente vai tratar esses temas de maneira mais aprofundada. Então, se ficou alguma dúvida da aula 1, lembre-se de mandar uma mensagem pra gente que a gente vai esclarecer todas as suas dúvidas. Então hoje, além desses tópicos que eu falei, a gente vai conversar sobre os principais desafios de gestão e como superá-los. Pois é, gente, então a gente considerando a cooperativa funcionando como um trator, a gente sabe que se uma parte falha, o desempenho cai e o grupo inteiro sente. Então, já que a gente está considerando e fazendo um exemplo de que a cooperativa é como se fosse um trator, vamos imaginar que cada parte desse trator é uma instituição dentro da cooperativa, certo? Então vamos lá. A gente vai falar das 3 partes principais dessa cooperativa. A primeira delas é a Assembleia Geral. A Assembleia Geral, ela guia, ela é como se fosse o volante desse trator.
ela decide os rumos para onde a cooperativa vai. E esse motorista, ele não está sozinho, ele não é uma pessoa, não é um cargo, ele é o coletivo como um todo. Ou seja, a Assembleia Geral, ela é esse coletivo que decide juntos quais que vão ser os rumos da cooperativa, e para isso existe a Assembleia Geral, para reunir todo mundo, onde cada cooperado tem um voto. Essa segunda parte desse trator é a diretoria, ela funciona como o motor do trator. É quem pega as decisões que já foram tomadas pelo coletivo e coloca em prática, fazendo a cooperativa se movimentar no dia a dia. A terceira parte é o Conselho Fiscal. Ele é como se fosse o painel de controle. Ele não dirige, nem tem a função do motor, mas ele mostra quais são os sinais que estão ocorrendo na cooperativa. Ou seja, se a temperatura está subindo, se falta óleo, se tem algo errado, ou seja, ele fiscaliza e alerta o grupo para que nada saia do controle. Em algumas cooperativas maiores, também existe a figura do Conselho de Administração, que ajuda a dar direção estratégica para a cooperativa. Ele funciona como se fosse o GPS, que orienta uma viagem. A Assembleia Geral é o volante da cooperativa, é o espaço mais importante, é onde os cooperados têm voz e vez. Então é na Assembleia Geral que a gente aprova o orçamento e os planos de trabalho para aquele ano, elegemos e fiscalizamos a diretoria e o Conselho Fiscal, aprovamos as contas e o balanço do exercício anterior, garantindo a transparência. É também na Assembleia que decidimos sobre a distribuição das sobras, ou seja, o lucro, entre os membros da cooperativa. Além disso, é nesse ambiente que definimos os rumos estratégicos da cooperativa, como grandes investimentos ou mudanças no estatuto. Discutimos e resolvemos questões importantes que afetam o dia a dia de todos. Ou seja, mesmo que a gente mude de ideia ao longo do caminho e queremos, por exemplo, realinhar os objetivos anteriores, tudo isso é discutido na Assembleia Geral. Ou seja, as regras não podem ser mais importantes do que as pessoas que as cumprem. Então, caso a gente queira mudar de rota ou fazer algo diferente do combinado, a Assembleia é o lugar onde todo mundo senta para discutir tudo isso junto. E tem um detalhe que faz toda a diferença que já falamos na aula anterior, que é: cada cooperado tem direito a um voto. Não importa se investiu muito ou pouco, se produz mais ou menos, é um voto por pessoa. Isso garante que a cooperativa não vire uma empresa dos grandes e que todo mundo se sinta de fato parte da decisão. A Assembleia Geral é um espaço de diálogo, prestação de contas e, principalmente, de exercício direto da democracia da cooperativa. Não apenas uma formalidade, é um momento que a coletividade se manifesta e que as decisões são legitimadas pela vontade da maioria, assegurando que a cooperativa sirva verdadeiramente aos interesses de seus membros. É ali que a semente da união que plantamos lá atrás floresce em ações concretas. Se a Assembleia Geral é o volante da cooperativa, onde define a direção e os grandes planos, a diretoria é quem coloca a mão na massa, quem faz a máquina funcionar no dia a dia. A diretoria, ela transforma as decisões coletivas que foram definidas na Assembleia em ações concretas. Na prática, a diretoria é responsável por gerenciar o funcionamento operacional, ou seja, é o time que garante que todas as atividades diárias operem de forma eficiente e alinhada aos objetivos da cooperativa. Desde a logística até a gestão de pessoas, passando pelo fluxo de caixa, pelas contas bancárias, rotinas administrativas, a diretoria é quem vai olhar para tudo isso. A diretoria ela é também responsável por otimizar o processo de compra e vendas. Por exemplo, ela vai buscar as melhores condições para adquirir insumos coletivos, organizar a comercialização da produção, negociar preços e contratos. A diretoria também é responsável por formalizar as parcerias e os acordos. É ela quem vai cuidar de representar a cooperativa legalmente, assinando os contratos necessários para parcerias, financiamentos e outras transações que impulsionem um negócio coletivo. A diretoria também é responsável por administrar os recursos com responsabilidade.
Ou seja, ela quem vai gerenciar o dinheiro da cooperativa, vai planejar os investimentos, controlar os gastos e assegurar a saúde financeira da organização. Tudo isso com total transparência e cuidado. A diretoria vai prestar conta às assembleias, ou seja, os membros eles vão preparar relatórios detalhados para apresentar os balanços financeiros, justificar todas as ações que foram tomadas, os resultados. Então, nessa prestação de contas, a diretoria ela vai mostrar a todos os cooperados como a gestão foi feita e quais os resultados foram alcançados. Ou seja, isso significa um processo muito importante de transparência entre o que foi realizado pela diretoria e o que foi comunicado a todos os cooperados. Em resumo, a diretoria tem uma função vital, que é executar fielmente o que foi planejado e decidido por todos os cooperados na Assembleia Geral. Essa diretoria é responsável também por transformar a visão coletiva em realidade, garantindo que o propósito da cooperativa seja cumprido passo a passo. Dentro da diretoria, os cargos mais comuns e importantes são: presidente, é o principal líder da cooperativa, representa a cooperativa legalmente e perante a terceiros e coordena as reuniões da diretoria, supervisionando a execução das estratégias. Vice-presidente. O vice-presidente ele substitui o presidente em suas ausências ou impedimentos. Ele pode também ter a responsabilidade específica delegadas pelo próprio presidente ou pela diretoria. Secretário. Ele é responsável pela organização e guarda dos documentos da diretoria e da cooperativa. Elabora as atas das reuniões e da Assembleia Geral. Geralmente, ele cuida dessa comunicação interna e externa da cooperativa. E para esse cargo especificamente, é muito importante que seja uma pessoa muito organizada. Tesoureiro. Essa é a pessoa do dinheiro. Ela é responsável pela gestão financeira da cooperativa. Ou seja, ela organiza o fluxo de caixa, pagamentos, recebimentos e ela também elabora relatórios financeiros, zelando pela saúde econômica da cooperativa. Esse tesoureiro ele trabalha em conjunto com o Conselho Fiscal, ou seja, ele fornece as informações que o Conselho Fiscal vai analisar posteriormente. É importante notar que a nomenclatura e o número de cargos podem variar bastante de uma cooperativa para outra, dependendo do seu estatuto social e do modelo de gestão adotado. Algumas cooperativas podem ter diretores específicos por área, por exemplo, diretor de produção, diretor comercial, diretor de RH, enquanto outras menores podem ter apenas presidente, secretário e tesoureiro. Agora vamos falar do Conselho Fiscal, que é o painel de controle desse trator que a gente está utilizando aqui como metáfora para explicar tudo isso para vocês. Aqui entra mais uma parte muito importante, mas que muitas cooperativas acabam negligenciando, que é esse Conselho Fiscal, que é formado por cooperados eleitos que não fazem parte da diretoria. A função do conselho é simples, mas também muito poderosa, que é vigiar as contas, conferir os documentos, checar os relatórios de receitas e despesas, observar se a diretoria está agindo conforme o que foi estabelecido em estatuto, apontar problemas e sugerir soluções. Em outras palavras, o Conselho Fiscal é como aquele olho atento da comunidade. É aquele vizinho que repara se o armazém está cobrando certo na balança. Ele garante que ninguém abuse da confiança do grupo. Se a gente então resumir a estrutura da cooperativa, a Assembleia Geral ela é quem decide, a diretoria é quem executa e o Conselho Fiscal é quem fiscaliza. Temos também a figura do Conselho de Administração em alguns casos. Eles organizam quando a cooperativa é muito grande e complexa. Essa é a estrutura fundamental da cooperativa. Quando todas as instâncias funcionam bem, a Assembleia participa ativamente, a diretoria executa com responsabilidade e o Conselho Fiscal acompanha de perto as movimentações, a cooperativa ganha força e todo mundo sai beneficiado. Olha só, gente, tem um ponto que às vezes acaba gerando um pouco de confusão. E a gente já falou na aula 1,
que o cooperado, ele não é cliente da cooperativa. O cooperado é dono da cooperativa. E ser dono muda tudo, né? Quer dizer, ele tem direitos sim, mas também tem deveres e responsabilidades. Direitos do cooperado. Como dono, cada cooperado tem alguns direitos básicos, que são participar das assembleias, contribuir com a sua opinião, votar e ser votado para cargos da cooperativa, receber os pagamentos que lhes são de direito, acessar serviços e informações. Agora vamos combinar uma coisa, não existe direito sem dever, né? E o legal é que quando cada cooperado cumpre bem o seu papel, a cooperativa fica mais forte e todo mundo ganha junto. Olha só, cumprir o estatuto é como respeitar as regras do jogo. Quando todo mundo segue o combinado, a cooperativa funciona redondinho sem atrito. Participar das decisões. Cada presença numa assembleia é como um tijolo na construção. Quanto mais gente participa, mais sólida fica a casa que estamos levantando juntos. Pagar as contribuições em dia é fundamental para a gente garantir o crescimento saudável da cooperativa e realizar investimentos em coisas que beneficiam toda a cooperativa. Entregar produtos de qualidade. Cada entrega bem feita mostra a marca da cooperativa e a qualidade do trabalho desse coletivo. Isso abre portas, gera confiança e valoriza o trabalho de todo mundo. Agir com ética e pensar no coletivo. Isso é como se fosse o pulso, o coração da cooperativa. Quando cada um coloca o grupo, o coletivo, em primeiro lugar, o resultado aparece lá na frente, com mais união, mais segurança e mais prosperidade para todo mundo. Viu só? Os deveres não são só um peso. Eles são ferramentas para que a cooperativa floresça e dê bons frutos para todo mundo. Então vamos resumir de forma clara. Ser cooperado não é só aproveitar os benefícios, é também assumir responsabilidades. É vestir a camisa, cuidar do nome da cooperativa e lembrar que o sucesso dela depende da soma dos esforços de cada um. Transparência e participação é muito importante na cooperativa, gente. Essa confiança que é construída no dia a dia, ela se executa quando todo mundo sabe exatamente o que está rolando. Então, bora falar como uma boa cooperativa deve atuar. Relatórios claros. Nada de planilha complicada que só o contador entende. Relatório é para ser simples. Quando entrou dinheiro, quando saiu e quanto sobrou. Se alguém perguntar por onde foi o dinheiro da venda do cacau, a resposta tem que ser rápido e de fácil compreensão. Assembleias de verdade. As assembleias boas são aquelas onde todo mundo se sente à vontade para falar. Pode ser debaixo de uma árvore, pode ser na sede e até na escola do bairro. O que importa é que a conversa seja simples e direta, sem medo de perguntar e sem vergonha de não ser compreendido. Comunicação do dia a dia. Hoje em dia não tem desculpa para não se comunicar com rapidez e clareza. Pode usar o mural da sede da cooperativa, pode colar um cartazinho lá no armazém, um grupo de WhatsApp também vai bem. O importante é que a informação chegue a todos. Se o preço do cacau mudou, se vai ter mutirão, se entrou recurso novo, se todo mundo precisa ficar sabendo o mais rápido possível do que está acontecendo na cooperativa. Transparência na disponibilidade dos documentos. Tanto o estatuto quanto as atas de reunião, balancetes, fluxo de caixa, contratos, tudo isso tem que ser acessível a todos os cooperados. Ou seja, qualquer cooperado pode poder olhar e acessar esses documentos quando achar necessário. E olha só, quanto mais claro e acessível for o caminho do dinheiro e das decisões da cooperativa, mais cada cooperado sente que a cooperativa também é dele. É assim que a gente cria laços de confiança, mostrando, explicando e chamando todo mundo para participar das escolhas. Vamos falar de um assunto que muita gente nem sabe que existe: o seguro de responsabilidade civil para administradores. Muita gente boa evita entrar em conselho ou diretoria porque pensa: e se der algum problema? Será que eu vou ser responsabilizado pessoalmente? E olha, para ser sincera, essa preocupação faz sentido sim. Porque sim, as lideranças podem ser responsabilizadas por decisões que tomam e às vezes até por erros de gestão que não foram de má fé.
E é aí que entra o seguro de responsabilidade civil para administradores, conhecido também como DIO, Director and Officers, em inglês. Esse seguro funciona como uma proteção financeira. Ele cobre custos de defesa, indenizações e até processos relacionados à atuação do líder. Ou seja, se alguém processar a diretoria ou o conselho por uma decisão que deu errado, esse seguro entra em cena. Desde que não tenha tido nada ilegal ou de má fé, claro. O objetivo é simples, dar segurança para quem topa liderar. Porque quando a gente garante que a pessoa não vai colocar o seu patrimônio pessoal em risco por conta de uma decisão que é colegiada, ou seja, coletiva, a gente consegue atrair gente competente, preparada e bem intencionada para ocupar esses cargos que são fundamentais para o funcionamento da cooperativa. Agora, um ponto importante, esse seguro não é um passe livre. Ele não cobre fraude, corrupção ou má-fé, como eu já falei antes. É só para proteger contra riscos de gestão mesmo. Aquelas situações em que a liderança agiu com responsabilidade, mas ainda assim pode ser questionada judicialmente. No fim das contas, esse tipo de proteção ajuda tanto a organização quanto os líderes. A organização fica mais forte porque consegue ter pessoas qualificadas e competentes nessas posições de decisão. E os líderes ficam também mais tranquilos para tomar decisões sem medo de que, caso qualquer coisa saia fora do esperado, eles sejam prejudicados na pessoa física. Então, se você já pensou em entrar para um conselho ou diretoria, mas travou por causa do medo da responsabilidade, saiba que existe esse caminho. E se você já está numa liderança de uma cooperativa, vale a pena verificar se a sua organização tem esse tipo de seguro, que com certeza vai fazer toda a diferença e ajudar você a dormir mais tranquilo. Gente, bora falar agora de um ponto que também está na lei do cooperativismo. São os fundos obrigatórios. Pode parecer meio burocrático no começo entender esse conceito, mas é justamente isso que garante que a cooperativa se mantenha firme, mesmo quando aparecem dificuldades financeiras. Por lei, toda cooperativa precisa ter pelo menos 2 fundos principais. Primeiro, o fundo de reserva. Sabe quando a gente guarda um dinheirinho na conta, deixa lá para momentos emergenciais? É igualzinho aqui. Então, esse fundo ele serve exatamente para isso, cobrir possíveis prejuízos e manter a cooperativa estável financeiramente, sem precisar sair correndo atrás de empréstimos ou até mesmo se endividar. Esse fundo ele funciona como uma rede de proteção financeira para a cooperativa. O segundo é o Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social, também conhecido como FATES. Ele é utilizado para financiar a capacitação, treinamentos, oficinas ou até projetos comunitários. Ou seja, enquanto o fundo de reserva é usado para momentos emergenciais, esse fundo aqui, o FATES, ele é usado para investir no crescimento da cooperativa e das pessoas que fazem parte dela. Dá para pensar nesse fundo como um motor de desenvolvimento coletivo. O FATES ele é um fundo que ele é alimentado todo ano como parte das sobras da cooperativa. Ou seja, aquele recurso que sobrou da cooperativa e que não está no fundo de reserva, ele vai para esse fundo, né? E tem uma coisa importante, esse dinheiro não pode ser distribuído aos cooperados, ele precisa ser guardado e direcionado para o coletivo. Então, quando a gente olha para esses 2 fundos, a gente observa que é como se fosse uma mistura entre poupança e investimento. Um protege para eventuais questões financeiras emergenciais e o outro prepara a cooperativa para o futuro. Então, se a gente fosse olhar para os 2 fundos, a gente observa que o fundo de reserva ele é uma segurança financeira para a cooperativa e o FATES é um investimento em gente, em pessoas e na comunidade. Um garante que a cooperativa não quebre e o outro garante que ela cresça e faça diferença para todos. Sem esses 2, nenhuma cooperativa se sustenta de verdade. Vamos imaginar que a gente tá para jogar uma partida de futebol entre os amigos ou jogar baralho e aí a gente faz aquela pergunta, e aí, qual que vai ser a regra? Como é que vai funcionar o jogo? O Estatuto Social é isso.
A gente vai definir coletivamente o que pode, o que não pode, como pode, para ter ordem e todo mundo ficar sabendo o que pode e o que não pode no jogo. O Estatuto Social é um tipo de constituição da nossa turma, da nossa galera que está ali jogando. É um manual de sobrevivência, o livrão onde está tudo escrito, tudinho, cada detalhe de como a nossa cooperativa vai funcionar. Porque ela existe e o porquê ela é tão importante. Trazendo aqui várias metáforas para ajudar na compreensão desse conceito, é também como se fosse uma certidão de nascimento e a identidade. Ela diz que a gente existe de verdade e como somos. É o que dá segurança jurídica para a cooperativa e para todo mundo que faz parte dela. As regras do jogo ficam pretas no branco. E aí, retomando, né, quando a gente fala aqui do jogo de futebol e do jogo de baralho, aquela jogada, valeu ou não valeu? Com o estatuto, isso acaba. Ele define direitinho como as decisões são tomadas, quem tem voto, como o dinheiro é administrado, como entra, como que sai um cooperado e por aí vai. É para ninguém perder de vista e ter clareza de tudo. Então, qualquer dúvida sobre o funcionamento dessa cooperativa precisa estar ali no Estatuto Social. Então, esse documento tão importante tem o papel de proteger e registrar com clareza os nossos direitos e deveres, como cada um precisa exercer o seu papel e o que também pode exigir. Ele garante que cada voz de cada um seja ouvida e que a cooperativa trabalhe sempre a favor de seus membros e não contra. É a nossa bússola legal. Se rolar alguma dúvida, um climão, é no estatuto que a gente vai buscar a resposta. Ele é um documento que valida tudo o que a gente faz e nos protege legalmente. Então pode parecer um papo chato, burocrático, cheio de termos complicados, mas é o Estatuto Social a base para a cooperativa ser uma organização justa, transparente e para a gente conseguir tocar o negócio com mais segurança para todo mundo que está jogando, com as mesmas regras e na mesma direção. É o nosso manual de sobrevivência para uma cooperativa de sucesso. E assim, chegamos ao fim da nossa segunda aula. Nós desvendamos os mistérios por trás da estrutura da cooperativa, aquele esqueleto que a mantém em pé. Nós vimos que a Assembleia Geral é o lugar onde a voz de cada cooperado ecoa e as grandes decisões são tomadas. Nós vimos que a diretoria é quem coloca a mão na massa, transformando o planejamento em ação. E claro, falamos do nosso manual de instruções, a nossa Constituição, o Estatuto Social. Ele pode parecer um pouco burocrático, mas é a garantia de que as regras do jogo são claras para todos, protegendo os direitos e deveres de cada cooperado e assegurando a transparência e a boa governança. Entender isso tudo é fundamental para que a gente possa construir uma cooperativa forte, justa e que realmente atenda aos interesses de todos. Porque, no final das contas, uma cooperativa só é forte se seus membros compreendem o seu funcionamento e participam ativamente. Pessoal, espera aí um pouquinho. Antes da Joyce passar o desafio dessa aula, eu vou perguntar para vocês como é que foi a experiência do desafio da aula 1. Como foi para vocês? Vocês conversaram com alguém sobre a possibilidade de criar uma cooperativa? Quais ideias que vocês tiveram? Comentem aqui no vídeo para a gente ficar sabendo um pouquinho. Para a próxima etapa, quero que vocês peguem tudo o que aprendemos hoje e coloquem em prática. O desafio de casa é o seguinte: eu vou deixar na descrição desse vídeo um link para o Estatuto Social de uma cooperativa real. A missão de vocês é: leiam com atenção esse Estatuto Social e, enquanto leem, tentem identificar como ela define a missão e os objetivos dessa cooperativa, o que ela se propõe a ser e a fazer. Quais são os principais direitos e deveres dos cooperados? Como as decisões são tomadas? Quem vota? Como as reuniões acontecem? Não se preocupem em decorar ali cada artigo. O objetivo é que vocês naveguem por esse documento, familiarizem-se com a sua estrutura e sintam a importância prática de ter um manual à mão. Então, mãos à obra. Ou melhor, olhos no estatuto. Nos vemos na próxima aula.